é o nosso Deus. Nós, para esta noite, né, vamos estar convidando a igreja para que esteja abrindo as suas Bíblias em 2 Pedro, né? Nós vamos estar falando sobre os 3 capítulos, mas nós vamos ler de princípio só o primeiro capítulo, mas vamos estar discorrendo do capítulo 2 e também do capítulo 3, certo? Então, convido os irmãos para que esteja abrindo aí as suas Bíblias em 2 Pedro, todo o capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicado no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. A prática progressiva das graças cristãs e seus resultados, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelos quais nos têm sido doados as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunidos por toda a vossa diligência, associai com a vossa fé, virtude com a virtude, o conhecimento com o conhecimento, o domínio próprio com o domínio próprio, e a perseverança com a perseverança, a piedade com a piedade, a fraternidade com a fraternidade, o amor. Por estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazer com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não está presente é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação do seu pecado e de outrora. Por isso, irmão, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada do reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo dá os motivos por que escreve esta carta. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, a minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que todo o tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembranças de tudo, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosas, investidas, mas no mesmo fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra, glória, quando
pela glória excelsa, lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vindo dos céus, nós a ouvimos, quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim, tanto mais confirmado a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma cadeia que brilha em lugar tenebroso, até o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Que Deus assim nos abençoe. Tendo feito essa leitura, falemos mais uma vez com o nosso Deus. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, porque, Pai, a Tua palavra, Senhor, já é viva e eficaz, ó Deus, e já tem falado aos nossos corações, ó Deus, e aos corações de cada um dos Teus servos, ó Deus. Deus amado, neste momento, ó Deus, rogamos, ó Deus, a Tua presença, Senhor Deus, para que o Teu Espírito Santo, ó Deus, use o Teu servo, Senhor Deus, esconda o Teu servo atrás da cruz de Cristo, ó Deus, para que Cristo resplandeça. Convém que Ele cresça e que eu diminua, Pai. Deus bendito, rogamos, ó Deus, essas bênçãos, ó Deus, confiando, ó Deus, inteiramente nas mãos do Senhor. Deus amado, usa o Teu servo como apraz a Tua santidade, que ele não venha falar de si, mas que seja orientado, instruído pelo Teu divino Espírito. Oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Queridos irmãos e amigos, e a todos que estão em seus lares, esta passagem, esta carta que o apóstolo Pedro está escrevendo, né, dá-nos a entender que ele já está sabendo tudo, né, que já está quase chegando ao seu fim, né, o do seu ministério. E então aquela preocupação dele de que o evangelho por ele anunciado não ficaria parado, mas que daria dando uma continuidade, né, através das pessoas que vieram a aceitar, que foram aceitos por Jesus Cristo, que foram convertidos, né, e agora procuravam seguir assim os mandamentos de Deus. Então a sua preocupação era justamente para que essas pessoas não se distanciassem, que essas pessoas continuassem firmes no propósito de adoração de nosso Deus, e que não procurasse outros meios para buscar orientação, a não ser nas Escrituras Sagradas. E então, o texto aqui nós podemos ver que ele diz, né, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o capítulo 2, né? Ele então faz essa saudação, né? Porque era a carta que ele estava escrevendo, né? Então ele diz, servo Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, ele estava confortando e orientando, dando aquelas diretrizes, né, para que os continuadores do Evangelho não se desanimassem e não dessem também ouvido
a outras, a falsos mestres, porque no decorrer do texto nós vamos ver que surgiram pessoas que interviram até mesmo dentro das igrejas, fazendo com que, tentando fazer com que aqueles que eram convertidos, viessem a duvidar-se da fé. E é por isso que ele, então, faz essa exortação, né? E é interessante a gente, quando a gente lembra sobre a história de Pedro, né, que Pedro sempre foi uma pessoa assim, muito, um gênio, bem bravo, né? Porque ele era pescador, né? E quando nós vemos que quando aconteceu aquela passagem lá que Jesus chega para chamar eles, né? E ele então falou assim: Senhor, retire nós, não, porque nós estamos na forma tão coisa assim, que a preocupação não querendo que Jesus aproximasse deles, porque eles não estavam com trajes não adequado, né? E então sentiu assim meio constrangido, né? Mas Jesus sempre tem aquela palavra, né? Porque ele queria fazer deles pescadores, não de peixes, mas de homens, para a sua glória. E toda a sua trajetória de Pedro, a gente observa que Pedro sempre foi aquela pessoa que estava sempre questionando, né, Jesus. Quando aquele jovem rico, que Jesus pegou e falou para ele assim que, olha, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus, né? Aí Pedro foi um que questionou, né? E Jesus falou assim, quando aquele jovem pegou, se retirou, triste porque ele era dono de propriedade e não quis abrir mão dos seus bens. Então Pedro pega e fala assim, após Jesus dizer assim, quão difícil é um rico entrar no reino dos céus, né? Mas então Pedro entendeu que então quer dizer que então o que vai ser de nós então? Porque nós deixamos tudo, né, para seguir. Mas Jesus falou assim, não, Pedro, esquenta a cabeça, vamos usar nossas palavras, né? Esquenta a cabeça não, Pedro, né? Ninguém que abre mão, né, de servir ao Senhor não vai receber a sua recompensa. Porque Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para cada um de nós. E aí esse mesmo Pedro depois, né, foi aquele que negou Jesus, né? Quando Jesus falou assim, Pedro, 3 vezes me negarás. Aí ele falou assim, não, Pedro, Jesus, não, mestre, de forma alguma eu negarei, se possível até morrerei junto com o Senhor. Mas ainda era um Pedro que ainda não havia sido moldado, era um Pedro que não havia sido trabalhado, né? Era uma pedra. Nós vemos que o diamante, né, é uma pedra segundo como é que chamam as pessoas que mexem, os ourives, né? É uma pedra bem rústica, né? Mas que depois de ela trabalhada, ela tem o seu brilho maravilhoso, né? E Pedro era aquela pessoa que tinha, era como aquela pedra rústica, né? Muito bravo, né? E esse mesmo Pedro foi que cortou a orelha do soldado, quando os soldados vieram para prender Jesus. Este mesmo Pedro foi que, quando Jesus estava andando por sobre as águas, ele virou para Jesus e falou assim, se é realmente o Senhor, mande que eu vá até onde o Senhor está. Esse mesmo Pedro duvidou.
Jesus então, assim, por que duvidaste, Pedro? E esse mesmo Pedro, quando aquela mulher chega para Pedro e diz: esse também é um deles, porque ele estava andando junto com ele, com o mestre. E ele vira para aquela mulher: que? Eu não conheço, eu nunca vi esse homem. Era esse mesmo Pedro que estava negando Jesus. Jesus olha para Pedro com aquele olhar, né? Como quem diz: Pedro, eu não falei que você ia me negar? Mas depois o tempo passa, né? E então lá às margens do mar, Jesus o encontra de novo. E aí faz a pergunta: Pedro, tu me amas, Pedro? Aí, tu sabes que te amo, Senhor. Aí Jesus torna a fazer: Pedro, tu me amas? Ele fala: tu sabes, Senhor. Mas a terceira vez, ele entendeu que Jesus estava falando algo mais profundo. Não era aquele amor aparente, aquele amor que demonstra que é um amor fingido. Mas Jesus estava mexendo lá no fundo do seu coração. E Pedro chorou. Mas aquele choro ali agora foi diferente. Foi um Pedro de que reconheceu que realmente ele havia feito muita coisa de errado. Havia cometido muitas atrocidades. Como qualquer um de nós, como eu, como você. Mas que agora tinha uma mudança na vida. E esse Pedro, que agora nós estamos descrevendo sobre ele, mas agora um Pedro transformado, um Pedro lavado e remido no sangue do Cordeiro. E é esse Pedro que agora escreve essas cartas, desde a primeira carta dele, de Pedro, até a segunda epístola, né? Escrito por ele. E agora, ele de uma pessoa que arrogante, agora uma pessoa calma, tranquila, uma pessoa que agora dá conselhos, dá orientação, e preocupa para que ninguém se perca, preocupa para que as pessoas continuem seguindo o Evangelho de Cristo. Um Pedro que agora tem a sua preocupação de que quando ele terminasse, que Deus o chamasse, que ele tinha essa convicção de que as pessoas na qual ele havia instruído estaria dando continuidade. É esse o propósito de nosso Deus. Que Deus sempre levanta um continuador da sua obra, para continuar levando o seu Evangelho. Porque as portas do inferno não podem prevalecer contra o Evangelho de Deus. As portas do Evangelho não podem ser fechadas. Jamais. O versículo 9 diz: pois aquele a quem essas coisas não está presente é cego, vendo só o que está perto,
esquecendo da purificação dos seus pecados e de outrora. Porque ele está referindo justamente das virtudes, né, que o cristão tem, né? E ele, quando diz aqui, no verso 5, por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança com a perseverança, e a piedade com a piedade, e com amor. Agora um Pedro aconselhando, né? Um Pedro diferente, instruindo para que o servo de Deus procurasse a cada dia mais associar-se, ou seja, a cada dia mais procurar ter mais fé, mais virtude, mais conhecimento, mais amor, mais domínio próprio, mais perseverança, mais piedade, né? E mais amor para com o próximo. É esse Pedro que agora vem falar conosco, vem falar com você, vem falar comigo, vem falar com você que está ouvindo por através da mídia. Esse Pedro que agora está cumprindo a ordem do nosso Deus. No capítulo 2, ele adverte, né, sobre os falsos mestres. Diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais induzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de negarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então agora no capítulo 2, né, os versículos 1, ele está dizendo para que acautelai, ou seja, cuidado, tenha cuidado, porque vai surgir muitas pessoas tentando te enganar, com falsas colocações, com falsas ideologias, e fazendo com que você venha desanimar, você não persista naquilo que a palavra de Deus te orientou. Então está alertando, abrindo os olhos daqueles que ouviram a sua palavra, que ouviram a palavra do nosso Deus, para que eles continuassem permanecendo firmes no propósito que eles foram instruídos. Ora, se Deus não poupou a anjos quando pecaram, antes precipitaram no inferno, os entregou ao abismo das trevas, reservando para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça. Esse é o versículo 4, que Deus, então, não poupou a esses que no passado, né, tentaram deturbar o Evangelho, né? Tentaram, com heresias, fazer com que as pessoas desanimassem da presença de Deus, que as pessoas não continuassem firmes na esperança de que Jesus Cristo voltaria. Então, ele dá esse conselho para que as pessoas continuassem firmes nesse propósito. Ele lembra que também aconteceu nos dias de Noé, enquanto Noé construía sua arca e ao mesmo tempo anunciava que haveria um dilúvio. E
naquele tempo, muitas pessoas duvidaram. Mas esse homem é doido. Que chuva é essa? Que vai vir, que vai destruir. Esse homem é doido. Ele está louco. Mas Noé estava apenas cumprindo a ordem de Deus. E o texto fala que somente a família de Noé foi salva. Dá para imaginar, né? Que há uma população bem numerosa e apenas a família de Noé e 2 animais de cada espécie adentraram a arca e foram salvos. Porque duvidaram do poder de Deus. Duvidaram da palavra de Deus. Ainda no capítulo 2, podemos ver o castigo também lá de Sodoma e Gomorra. Quando Abraão intercede, porque ali naquela cidade estava ali o seu sobrinho Ló. Então ele começa a questionar para Deus: Senhor, mas se tiver 100 pessoas, o Senhor não vai perdoar? Não deixa de destruir a cidade? Né? Aí faz vários questionamentos com Deus. Então Deus diz: se tiver 100 pessoas ali, eu perdoo, eu deixo de destruir a cidade. E ele insiste, né? Se tiver 50, se tiver 100, ou se tiver 50, se tiver 30, 40, e foi caindo. E até que chegou. Se tiver uma pessoa ali, eu deixo de destruir a cidade. Por amor, eu deixo de destruir a cidade. Então, Deus então lembrou-se, Abraão então lembra de Noé, de Ló, né? E Deus permitiu que Ló fosse retirado, que Abraão retirasse Ló ali daquela cidade. Mas Deus não poupou a cidade, porque era uma cidade perversa, era uma cidade que não temia a Deus, era uma cidade que não dava louvor a Deus, por isso ela foi destruída. Passando adiante, nós podemos ver aqui agora, mesmo no capítulo 2, ele falando sobre as pessoas que ouviram o Evangelho, né? Renderam-se aos pés do Senhor, mas que por dar ouvido a outros, acabaram se esfriando, abandonando o Evangelho. Ele usa uma expressão bem forte, para um significado bem forte para essas pessoas. Veja lá o versículos 22 do capítulo 2. O que diz? Aliás, 21 e 22. Pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro, ou seja, certos comentários, ou seja, provérbios, né? Que o cão
voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. É uma colocação bem forte, né? Porque o cão volta ao seu vômito. Quer dizer, estava na presença de Deus, comendo os manjares celestiais, deliciando-se desse livro maravilhoso, mas depois as pessoas abandonaram esse evangelho maravilhoso. E aí ele faz a comparação, né? No versículo 22, o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. É uma comparação bem pesada, mas é isso, para demonstrar que o quanto a palavra de Deus é preciosa, e de que quando nós a abandonamos, quando nós deixamos este evangelho sagrado do nosso Senhor Jesus Cristo, é comparado então a esse cão e a esta porca. O cão que volta ao seu vômito e a porca que volta lá para o chiqueiro, né? Lá para o lamaçal. É triste. Então tudo isso é exortação do apóstolo Paulo, falando, né, para que perseverássemos na fé. Para que perseveremos na fé e não desviemos. O capítulo 3, que é a vinda do Senhor e o seu significado. Amados, este é agora a segunda epístola que eu vos escrevo. Em ambas, procuro despertar como lembrança a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelo santo profeta, bem como do mandamento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ensinados pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios e andarão segundo as próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Onde está a promessa da sua vinda? Então, ele está advertindo que haveria essas pessoas que estariam questionando, né, sobre a vinda de Jesus, o retorno da segunda vinda de Jesus. E ele faz um alerta para que estejamos preparados, para que não desfaleçamos da nossa fé. E ele diz ainda: porque onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, ou seja, os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Quer dizer, pessoas totalmente depravadas, dizendo que as coisas continuavam como desde o princípio, esquecendo que Jesus Cristo já havia vindo, padecido na cruz, morrido, ressuscitado, indo de volta para os céus, e agora prometeu que voltaria para buscar a sua igreja. E essas pessoas estavam tentando colocar dúvida na cabeça do povo, para que eles não crescem na segunda vinda do Senhor.
O versículo 8 diz: todavia, uma coisa, amados, que não... Isso é capítulo 3, tá, irmãos? Capítulo 3, versículo 8. Todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para Deus, 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Isso quer dizer que para Deus não tem definição de tempo, porque Ele é o tempo certo. E quando nós olhamos esse texto do tempo certo de Deus, houve um momento em que os discípulos de Jesus chegaram para eles: mestre, fala para nós, diz para a gente quando é que vai ser a vinda do Senhor, quando é que o Senhor vai voltar? Aí ele disse para eles: nem eu sei, nem os anjos, somente o Pai, somente Deus, que haveria de revelar então o dia em que seria a sua vinda. Porque é bem certo que se até nós, porque se soubéssemos do dia, poderíamos aprontar, Estar aprontando. A hora que chegar, te aproximando do dia que Jesus for voltar, aí eu vou me consertar. Eu vou mudar a minha vida. Eu vou ser diferente. Eu vou ser outra pessoa. Eu vou ser totalmente diferente. Quantas pessoas que só lembram de Deus na hora do momento mais angustiante, até na enfermidade. Eu estava vendo um dia desse um vídeo, documentário verdadeiro, de não vou citar nem nome, mas de um empresário. Talvez, só de eu falar sobre ele, as pessoas já vão, muito riquíssimo, de muito dinheiro, que foi acometido de um câncer. E um depoimento dele, que a gente pôde ouvir ele descrevendo, ele disse assim: olha, se eu for curado desse câncer, eu vou ajudar 6 pessoas que não têm condição nenhuma de um tratamento. Tudo o que essas pessoas precisar, eu vou fazer para ajudar elas. Que as palavras me bateram forte, não. Por quê? Por quê? Por quê? Só no momento agora que eu tento fazer uma barganha com Deus. Se eu for curado, eu vou ajudar 6 pessoas. Eu vou dar tudo o que elas precisarem, todo aparato para elas. E antes, quantas pessoas estão aí necessitando de um tratamento? Quantas pessoas estão precisando, às vezes, de uma palavra amiga, de uma ajuda, de um conforto? E às vezes essa pessoa passou de largo, nem se lembrou.
é para se refletir. Deus, Ele é o Deus de todo o tempo. Ele foi Deus do passado, do presente e do futuro. Sempre és Deus. O homem falho. É por isso que Pedro negou Jesus. Mestre, seguirei para onde o Senhor for. Mas Jesus falou assim: não, Pedro, você não pode beber o cálice que eu vou beber, não, Pedro. Você não pode beber o cálice que eu vou beber. É muito peso, Pedro. Porque Jesus conhece o nosso coração, sabe das nossas fraquezas, sabe das nossas limitações, sabia das limitações de Pedro, e sabe da sua limitação e da minha limitação. Sabemos que nós carecemos de Deus. Portanto, ele faz um alerta. No capítulo 10, versículo 10. Virá, entretanto, como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados também, a terra e as obras que nele existem serão atingidas. Agora Pedro falando sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, para que a igreja estivesse alerta, vigiando, porque não sabemos nem o dia e nem a hora em que virá o ladrão. E assim ele se compara, Jesus, porque não sabemos o dia em que virá o Senhor Jesus Cristo em glória para buscar a sua igreja. Portanto, Ele quer que estejamos preparados, vigiando, para que não entremos em tentação. O 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos nos céus a nova terra, nas quais habita justiça. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por que ele está falando isso? Porque enquanto nós vivermos aqui nessa terra, nós vamos viver sofrendo injustiça, sendo injustiçados, sendo humilhados, passando por privações, passando por várias coisas, Mas tudo isso, Jesus já havia advertido, porque Ele falou: no mundo tereis aflições. Mas Ele falou uma coisa, que nós tivesse bom ânimo, que Ele viria e voltaria para levar a sua igreja. Você crê nisso? Amém, igreja? Glória a Deus, Você crê nessa verdade, e você espera essa verdade, porque Jesus virá em glória. A palavra de Deus diz que Ele virá nas nuvens, E aí a sua igreja vai subir, vai encontrar com Ele nos ares. Louvado seja Deus por isso. Estamos encerrando.
Versículo 17, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaís da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória dos santos, a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Que Deus assim nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus te abençoe. Amém? Nós vamos orar mais uma vez, encerrando esse culto. Nosso Deus, nosso Pai, muitas graças nós te rendemos, Senhor Deus, porque a Tua palavra, Senhor, veio de encontro aos nossos corações. Abençoa, Senhor Deus, para que cada um aqui, ó Deus, ao retornar para o seu lar, esteja convicto, ó Deus, da Tua presença em seu coração, Pai. E que, ó Deus, não venhamos desfalecer na fé, mas continuamos firmes no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.